Meus queridos, vocês vão ver normalmente no slide aí a palavra jovem, mas eu vou explicar. Eu preguei ontem ali no Jardim Itaipu e eu havia preparado esta mensagem para mim. Porém, ao terminar, Deus disse: não é essa que você vai pregar. E me deu outra mensagem. E aí Deus falou comigo: você vai pregar a outra mensagem lá, e essa que você iria para Itaipu aqui. E ontem era tudo de jovem. Então por isso que vocês vão ver o destacar jovens. Mas todo mundo aí é jovem, não é? Sim ou não? Amém. Eu sou. Mesmo que não pareça. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre comprometido ou envolvido. Qual dos dois grupos você pertence? Certo é que a maioria dos seres humanos pertencem a um dos dois grupos. Ou ele está envolvido ou comprometido. Vocês que normalmente acompanham jornais, principalmente matéria policial, quando uma pessoa ela é suspeita de ter cometido um crime, vocês já viram a polícia ou um jornalista dizer assim: fulano de tal é suspeito de estar comprometido com o crime. Já viram? Não. Normalmente o termo que usa é esse: ele é suspeito de ter envolvimento. Nunca comprometido, porque a palavra comprometido ela tem uma conotação boa de alguém que está comprometido com algo que é saudável. Agora, o termo envolvido é alguém que está, mas não está, vamos dizer por aí. E nós vivemos uma geração onde muitos estão envolvidos com a fé, envolvidos com a igreja, envolvido com as coisas espirituais, mas comprometidos, infelizmente, são poucos. Eu coloquei uma ilustração aí de dois animais, mas não é para comparar nenhum de vocês com eles não. Mas eu acredito que vocês já devem ter ouvido ou lido a respeito da fábula da galinha e o porco. Quem já ouviu? Já leu? Ah, o nosso amado ali. Pois bem, conta-se que em uma fazenda, preste atenção, ia ter uma festa e o dono precisava de ovos e precisava também de bacon. E essa notícia chegou até o galinheiro e também até o chiqueiro dos porcos. E tanto o galinheiro como o chiqueiro era bem próximo. E a galinha ficou toda alvoroçada. Eu vou contribuir. Eu vou doar ovos, eu vou botar e vou dar os ovos. O porquinho olhou para ela com aquele semblante triste e falou: mas para você é fácil, é só envolvimento, mas no meu caso eu teria que dar a vida, não tem como tirar o beco sem me matar. E a moral da história é que a galinha estava envolvida, porque ela não tinha que sacrificar. Botar os ovos é as coisas mais naturais, mas para a gente fazer uso do bacon, alguém tem que morrer. Então, entre a humanidade, existe alguém que se parece com esse comportamento da galinha, que estão envolvidas. Não tem sacrifício nenhum doar ovos, porque isso é natural, faz parte da natureza dela.
Agora, quando você chega num mercado, na parte do açougue, e pede um bacon, alguém morreu, alguém se sacrificou, se comprometeu com a própria vida. Então isso ilustra mais ou menos o que é estar envolvido ou comprometido. E na obra de Deus há muitas pessoas que são boas, são pessoas de caráter, mas infelizmente não comprometidas, não estão dispostas a sacrificar, se doar além do normal. Porque fazer aquilo que é o normal é fácil, todo mundo faz. O difícil é fazer além do normal, além das forças. O difícil é fazer como Jesus, que se sacrificou e ficou como exemplo. Então nós vamos analisar um pouco quem é envolvido e quem é comprometido e algumas características. E em primeiro lugar, envolvido é aquele que normalmente segue Jesus de longe. Nós lemos que Pedro seguiu Jesus de longe. Por quê? Era um momento difícil para quem se aproximasse de Jesus. Ora, ele iria ser morto. E quem se colocasse do lado dele corria o risco também de ser julgado e condenado. Pedro, sabedor disso que fez, começou a seguir Jesus de longe. Sabe por quê? Faltou comprometimento. Ele estava envolvido com Cristo enquanto ele fazia milagre. Ele estava envolvido com Cristo enquanto ele multiplicava pães. Ele estava envolvido com Cristo quando ele estava no mar, quase morrendo afogado, e Cristo o salvou. Mas quando Cristo estava para ser crucificado, ele, estou fora, não conheço esse homem. Se parece muito com a igreja no dia de hoje, que se envolve com as coisas de Deus, que até gosta de ouvir um louvor, sente-se bem estar num ambiente como esse, mas quando precisa se doar, se sacrificar, aí a coisa é diferente. E quem são as pessoas que normalmente se envolvem? São aquelas pessoas que não entenderam ainda, são aquelas pessoas que não entenderam que o Senhor nos chamou para uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, uma vida onde eu e você devemos dizer: já não vivo mais eu, não é as minhas escolhas que devem prevalecer, não é o que eu acho, é o que Deus diz. A maioria não entendeu, e se não entendeu, está apenas envolvido com Cristo, mas não comprometido. E quais são as características de uma pessoa envolvida? Está perto, mas distante do coração de Jesus. Deixa eu dizer, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio, a Bíblia diz. Significa que todos nós estamos perto da pessoa de Jesus, mas não significa que está perto do coração do Senhor. Porque está perto do coração do Senhor para aqueles que se comprometem. E não tem como se comprometer sem ter lágrimas, sem ter que vencer cansaço, sem ter que se sacrificar. Não existe isso. Então as pessoas que se envolvem, ela vai à igreja, mas não vive a palavra, ela escuta. Lamento em dizer, mas provavelmente tem pessoas aqui que ouviram a mensagem inicial, ouviram os louvores, ouviu o testemunho, está ouvindo a mensagem, mas não vai colocar em prática lá fora. Vem aqui, mas o que é anunciado entra aqui e sai aqui. São pessoas envolvidas, cantam, mas não adoram. Cantar é diferente de adorar. Jesus não está atrás de cantores, Ele está atrás de adoradores que o adoram em espírito e verdade.
conhece a Bíblia até mais do que muitos pregadores, mas não coloca em prática. Está perto de Jesus, mas não com Jesus. Eu posso estar perto de uma pessoa e nem conversar com ela, nem ter amizade com ela. E provavelmente nas nossas igrejas espalhadas pelo mundo afora, tem muitas pessoas que estão envolvidas, estão no mesmo ambiente que Jesus está, mas não está com Ele. É duro algumas coisas que eu vou dizer, mas Deus ultimamente fala comigo, você vai falar. É melhor você falar. E eu falo, Senhor, deixa comigo. Não se envolva, se comprometa. Seguir Jesus de longe é confortável. Eu vou no culto do dia que eu quero. Eu vou na escola dominical quando eu quero. Se o meu filho for, tá bom. Se não for também, pouco importa. É domingo, coitado do meu filho, tem que dormir até mais tarde. Deixa quieto. Comprometido não. Comprometido vai. Comprometido fala com o filho, fala com a esposa. Aleluia. Deus está à procura daquelas pessoas comprometidas, pessoas dispostas a morrer por Cristo. Mas em segundo lugar, o comprometido é um pouco diferente ou muito diferente. Segundo o Salmo, ele é como uma árvore plantada. Foi o salmista que diz: ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Pessoas comprometidas não têm prazer em ficar ouvindo ímpios falando impiedades. Pessoas comprometidas com Deus não têm prazer de pegar o seu celular e olhar nas redes sociais alguém que se diz cristão e fica fazendo gracejos com o nome de Jesus, fazendo gracejos com língua estranha, zombando, ridicularizando da fé, ridicularizando da nossa fé de pastores. A gente não tem prazer nisso. Pessoas que se comprometem não se detêm no caminho dos pecadores. Aqui eu vejo uma progressão, o salmista dizendo: primeiro a pessoa não se assenta, depois o texto diz que ela não se detém, depois diz que ela não se assenta. Mas o contrário também é verdade. As pessoas que são envolvidas somente com a igreja, com Jesus, as pessoas que servem Jesus de longe, a primeira coisa que ela faz é andar segundo o conselho dos ímpios. Ela dá ouvido ao que os ímpios falam. Ela tem prazer em ouvir. Depois que ela passa a ouvir, ela passa a se deter. Ela passa a parar, ela passa a conviver, e pior, depois ela passa a se assentar. E aí já chegou no último estágio, um estágio que talvez não tenha retorno. Ela não tem prazer na lei do Senhor, ela não tem prazer de ouvir a palavra, de ler a palavra, não tem prazer de escola bíblica, não tem prazer de estudo bíblico, que a prova é que as nossas igrejas em dia de estudo estão vazias. Quem sabe é porque você está apenas envolvido e não comprometido. Quem sabe? Isso é para você, Deus, analisar o teu coração. Essa palavra, irmãos, ela é poderosa. Essa palavra é viva. Essa palavra já mudou nações. Essa palavra transforma a vida. Vai em Timóteo e conversa com minha mãe.
com meus irmãos para eles dizer para vocês quem que eu era. Esta palavra tem poder. Por isso eu devo meditar nela de dia e de noite. Meditar não é o mesmo que ler. Eu leio e medito. Eu estou dirigindo, eu estou meditando. Eu estou trabalhando, eu estou meditando. Eu estou ajudando a minha esposa na atividade de casa, eu estou meditando. Quando eu estou meditando, o Espírito Santo fala assim: anote isso aí para você pregar. Está dizendo aqui que o comprometido tem prazer na lei do Senhor. Ele ama essa palavra. Ele estuda essa palavra. Não passa um dia sem refletir sequer em um versículo. Quanto tempo tem que você não lê a palavra? Quanto tempo tem que o teu comportamento não demonstra que você ama essa palavra? Quanto tempo tem? As pessoas envolvidas não ligam para essa palavra, mas o comprometido medita. Só de dia? Não, está dizendo que de dia e de noite. De dia ele está meditando, de noite ele está meditando. E para vocês saberem que eu estou dizendo uma experiência minha, foi exatamente de noite. Quando eu tinha terminado a mensagem com o Espírito Santo, eu deitei e comecei a meditar. O Espírito Santo falou: não, você vai trocar. A que você pretende pregar no Itaipu, prega no América. E vice-versa. Foi meditando que Deus fala comigo. Aleluia. Isso é característica de quem é comprometido com Deus. Se comprometa com Deus. Deixa de ser envolvido. O envolvido não sacrifica. O envolvido, sabe o que ele faz a respeito da escola dominical? Ele trabalha durante a semana, mas que ele é envolvido, ele fala assim: o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde é o domingo. Mas o único dia que tem escola dominical também é o domingo. O envolvido, ele diz assim: não dá para mim no estudo na terça-feira. Mas o único dia que tem estudo é terça-feira. Tem que se sacrificar. Só vai crescer quem se sacrifica. Só serão usados por Deus quem se sacrifica. Não tem vida fácil para o cristão que deseja ser usado por Deus. Você vai ter que lutar contra a sua natureza. Você vai ter que lutar contra o desânimo. Você vai ter que abrir mão do sono, do conforto. Grande Deus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu estava terça-feira no estudo e eu vou usar uma expressão que o pastor Robson usou lá. E isso é para quem prega. Isso é para quem tem chamado para pregar. É coisa que eu venho falando aqui. Ele nos ensinou lá que é um absurdo, e é verdade. Quem tem chamado para pregar, a gente tem que avisá-lo uma semana, 10 dias, 15 dias antes que ele vai pregar. É um absurdo. Se você tem chamado, esteja preparado. Não espere ganhar convite para estudar. Não espere. Eu gostaria de falar muitas coisas, experiência minha, mas eu não quero fazer isso para não passar a impressão que eu quero aparecer. Estude. Irmãos, que a gente dá oportunidade, ele diz: eu não estou preparado, eu não tenho mensagem. O comprometido, ele está meditando de dia e de noite. Ele diz: eis-me aqui, eu prego sim. Bendito seja o nome do Senhor.
Glorifica. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É difícil. Eu sei. Para mim pregar essa mensagem também não é fácil, não. Eu tenho que buscar coragem, não sei onde, lá em Deus. Aleluia. Mas tem que falar. Deixa eu destacar outra coisa. Diferenças entre o envolvido e o comprometido. Características. Envolvido e comprometido. Características. Relacionamento com Deus. Quem é envolvido é superficial. Vem aqui, se sentir a presença de Deus, tá bom. Se não sentir, tá nem. Ele não luta como Jacó lutou. Porque para sentir Deus, para receber de Deus, às vezes é necessário lutar em oração. Jacó, para ser abençoado, ele lutou. A tal ponto o Senhor falou: me deixa que eu tenho que. Ele falou: não te deixo enquanto não me abençoar. Você já falou isso com o Senhor hoje? Você já falou: Senhor, eu preciso dessa bênção? Você já falou ou se conformou? Aquele que é apenas envolvido, o relacionamento é superficial, não tem experiência com Deus, não tem o hábito de buscar os dons espirituais, leva de ano em ano e olha lá para falar em língua estranha, porque não tem fome, porque não tem sede. 2 horas de culto, irmãos, é muito pouco para eu ter um relacionamento profundo com Deus. 2 horas de culto, se eu, para ter vida com Deus, eu depender só dessas 2 horas aqui, eu estou morto. Eu venho na igreja 2 horas somente. Às vezes, umas 3 vezes, 2 vezes na semana. Para ter vida com Deus é um ato constante, como nós estamos aqui, é profundo e constante. Não é algo momentâneo. É algo prazeroso, é algo que você deseja, é algo que você fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, eu preciso sentir a Tua presença. Quem já falou assim com o Senhor hoje aí? Quem já gemeu diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso do Teu toque, da Tua presença? Você já falou isso hoje? Glória a Deus. Aleluia. Participação vai quando dá, só quando dá. Mas o comprometido, ele vai porque ama. Ele está cansado, mas ele sabe da importância dele estar num culto de oração. Ele sabe a importância de estar num culto como este, não só para ouvir, mas para ser instrumento de Deus também. Ele vai porque ama. Não é porque o pastor manda um WhatsApp. Ele ama, ele planeja, ele programa. O envolvido, em relação à reação e pressão, se esconde. Comprometido, ele se posiciona. Ele aprende a enfrentar a dificuldade, as pressões da vida. Sabe por quê? Pedro fugiu, estava só envolvido, não aguentou pressão. Mas quem não é com Deus aprende a se posicionar diante das pressões. Não baixa a guarda. Se torna um homem ou uma mulher corajoso e corajosa. É Deus que faz isso com o ser humano, mas Ele faz com pessoas comprometidas. Quanto ao propósito, só quer a bênção. O envolvido só quer a cura, só quer a mão de Deus. Mas o comprometido quer a face do Senhor para adorar. Aleluia. O comprometido quer agradar a Deus. O comprometido está preocupado com a glória de Deus. O comprometido está preocupado, sabe com o quê? Em honrar o reino de Deus em primeiro lugar. Quanto à influência, o envolvido, ele é apenas moldado. Esse aqui é o microfone também. Ele é apenas moldado pelo mundo.
Já o comprometido, ele molda o que está ao seu redor. A forma de falar, a forma de se comportar. Os envolvidos, irmãos, sofrem influências negativas, mas aquele comprometido não. Ele é o sal da terra e luz do mundo. Ele acaba influenciando. A pergunta de Deus para mim e para você: você é um comprometido ou envolvido? O que você é? Você está comprometido com a causa de Deus? Ou está apenas envolvido? Deus quer que eu e você pensemos sobre isto. Sabe por quê? O comprometido é como essa imagem, é como uma árvore plantada. Mas o envolvido é como moinha que o vento leva. Não seja levado pelo desânimo. Não seja levada pelo vento da perseguição, do desânimo, da fofoca. Não seja. Seja plantado, enraizado em Cristo. Seja comprometido. Mas eu vou destacar mais um pouco. O envolvido é levado pelo vento. Olha, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. É impressionante. A pessoa envolvida é exatamente como a moinha. A moinha é aquilo que sobra depois que peneira ali o trigo, né? Ou arroz, vamos dizer assim. É leve, não tem sustentação, vai embora. Assim são as pessoas envolvidas. Olha para vocês verem o que é a moinha, o resíduo da colheita do trigo. É uma casca leve do trigo, sem raiz, sem peso, facilmente levada pelo vento. Quem é envolvido é aquela pessoa que se deixa ser levada pelo vento da circunstância. É aquela pessoa que deixa ser levada pelas opiniões alheias. É aquela pessoa que deixa ser levada pelas tentações. É aquela pessoa que deixa ser levada pelos modismos. São pessoas envolvidas. Pessoa comprometida não. Ele não muda de acordo com a circunstância. As coisas estão fáceis, ele está firme. A dificuldade vem, ele permanece firme. Alguém falou mal dele, ele continua firme. Alguém falou bem dele, ele glorifica a Deus. Ele não muda. Ele é autêntico. Ele sabe o que quer. Ele tem propósito. Mas o envolvido não. O texto diz que ele é como a moinha. O vento bate e leva para qualquer lugar. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser comprometidos. Eu quero dar exemplo para vocês de envolvimento sem compromisso com Deus. Coloca aí, João, para mim. Envolvimento sem compromisso com Deus. Por exemplo, quem não conhece a passagem de Simão Mar, ele foi batizado. Envolvimento com Deus. Eu quero ser batizado, só envolvimento. Mas qual foi a falta de compromisso? Tentou comprar o dom de Deus. Tentou comprar o batismo do Espírito Santo. Pessoas descompromissadas que pensam que as coisas de Deus podem ser conseguidas com dinheiro. As coisas de Deus não se conseguem com dinheiro, se consegue com a graça de Deus. As coisas de Deus não se conseguem com os nossos recursos, apenas com a graça de Deus, só com a graça de Deus. E a graça de Deus está aqui nesse momento. Receba a graça de Deus. Deus quer dar dons espirituais, Deus quer abençoar, Deus quer ajudar. Receba em nome de Jesus. Olha, Judas andou com Cristo, foi nos cultos com Cristo, expulsou o demônio, foi usado para curar, mas estava apenas envolvido, só envolvimento. Ele era um discípulo. Qual foi a falta de compromisso? Traiu Jesus. Estar com Cristo não significa que o ama. Olha, Ananias e Safira fez parte da igreja primitiva, aquela igreja cheia de poder, aquela igreja que tinha comunhão,
que tinham amor um com o outro, mas mentiram sobre a oferta e foram mortos. Eles estavam apenas envolvidos com a igreja primitiva. Quem mente não é uma pessoa comprometida. E vou dizer, quantas pessoas mentem? Quantas pessoas mentem? A todo momento, a todo custo. E nós estamos aprendendo que quem mente morre. Não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. Olha o jovem rico. Estava apenas envolvido com desejo de salvação. Mas quando o Senhor falou, abandona o seu Deus, ele não quis. Ele virou as costas e foi embora. Então nós estamos tentando mostrar que muitas pessoas nos dias de hoje na igreja podem estar só envolvidas. Quando o Senhor pede alguma coisa, ele vira as costas. Quando o Senhor exige uma renúncia, ele diz não. Irmãos, ser crente não é para fraco. Não é. Ser discípulo de Cristo não é para gente fraco. É para gente que busca força em Deus e compreende o propósito de Deus. Número 5, nós finalizamos. O comprometido escolhe o caminho direito. Olha, o Senhor conhece o caminho do justo. Qual que é o caminho? É o caminho estreito. Dentro de uma exegese é o caminho estreito. São poucos que entram, como vocês estão vendo. O caminho largo é só para envolvido. Entre os envolvidos pode tudo. Pode os desgrejados, pode aqueles que vivem falando do outro, pode aqueles que fazem calúnia entre os irmãos. Tudo está na porta larga. Podem mentir. Às vezes não querem vir no culto. E quando a gente procura saber por que não, eu estou doente. Eu cheguei do trabalho 10 horas. E às vezes não é, às vezes é uma mentira. Estou dizendo às vezes. E eu não vou citar exemplo, eu poderia citar exemplo de coisas que eu já vi com meus olhos. Mas o comprometido não. Até quando ele não vai vir, ele fala, eu não vou porque eu não quero, eu não estou afim. Ele fala a verdade. Algumas características de alguém que é comprometido com o caminho estreito. Ele reconhece a dependência de Deus. Ele é humilde de espírito, como está escrito aqui. Ele chora pelo pecado e busca transformação. Quando ele erra, ele chora, ele se derrama. Sabe por quê? Porque ele é comprometido. Ele reconhece o seu erro. Ele sabe que falhou, então ele chora, confessa e busca transformação. Outra característica, de acordo com Mateus, ali dentro da porta estreita, porta larga, que ele é fiel mesmo em sua oposição. O Senhor Deus falou, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Que evangelho é esse que nós não queremos sofrer? Que evangelho é esse que a gente pensa que vai dar tudo certo? O Senhor Jesus disse assim, vocês serão maltratados pelo meu nome, vocês serão perseguidos, serão levados diante dos juízes, vocês vão padecer por causa do meu nome, mas nós não. Que luta que eu estou passando, que sofrimento. Hoje eu nem consigo ir no culto. Sabe quem ofereceu vida fácil? Não foi Deus, foi o diabo. O diabo chegou para Jesus, colocou ele no lugar alto, falou assim, está vendo tudo isso aqui? Eu dou para você. Eu nunca vi na Bíblia Deus fazer isso. Quem me oferece facilidade não é Deus, é o diabo. Quem gosta de facilidade é a minha natureza, é a tua. Por isso o Senhor fala na sua palavra, em meu nome vocês serão perseguidos. Me chamaram de Beelzebul, de demônio, vão chamar vocês também. Por isso Paulo escreveu a Timóteo, todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Acorda, seremos perseguidos. Nós não somos deste mundo. Não tem como nos sentir bem em um local que não é nosso. Precisamos acordar.
Ele exerce influência positiva, ele é sal e luz. Ele influencia, ele ora, jejua e serve sem ostentação. Quando Deus usa, ele não ostenta. É como Jesus falou: quando você for lá, entra para o teu quarto. Quando você for jejuar, lava o rosto para ninguém saber. O comprometido, ele não se ostenta, ele não quer aparecer, porque ele sabe que a glória pertence somente a Deus. Ele constrói a vida sobre a rocha da obediência. São características de pessoas comprometidas. Ser comprometido é mais do que usar, escute bem, o nome de Jesus apenas numa camisa. É interessante, sim, nós temos camisa com o nome de Jesus estampado. É interessante, sim, as pessoas chegarem em nossas casas e ver símbolos mostrando que nós somos cristãos. Mas isso necessariamente não quer dizer que a pessoa é comprometida. Bíblia aberta no Salmo 90, 91, lá na sua estante, não significa que você é comprometido com Deus. Estar nos cultos não significa. Ser comprometido é o estilo de vida. É o estilo de vida. É aqui, é no trabalho, é na sua casa. É em todo lugar você é comprometido. Não é só aqui. É em todo lugar. Portanto, diga não ao envolvimento, e sim para o comprometimento. Eu vou concluir dizendo: tem um louvor? Se posicione então, vamos lá. Você está envolvido ou comprometido? Jesus não chamou admiradores, mas discípulos. Ele quer proximidade, raízes profundas nele e que dê frutos duradouros. E o desafio, sabe qual que é? É escolher ser mais do que envolvido. Nós temos que escolher ser comprometido. Eu quero lançar um convite aqui. Você que quer ser mais comprometido com Deus, vem à frente, eu quero orar por você.